O reboot de Digimon Adventure estreou no finalzinho desta noite de sábado e é relativamente raro eu querer expressar algumas opiniões sobre alguns animes no geral ou sobre episódios e afins. Então eu decidi não apenas fazer esse vídeo, mas também como estrear um canal para rebostejar algumas opiniões aqui sobre algumas coisas que eu gosto. Nesse vídeo eu quero levantar algumas coisas que eu gostei do episódio, o que eu não gostei e algumas expectativas e receios para o que pode vir na continuidade da série. Pro meu gosto, o reboot começou bem, mesmo sem Butterfly abrindo o episódio. A abertura é boa e dá uma ênfase legal no Tai, que é o grande foco desse primeiro episódio. Isso também faz uma rima com o final do episódio, né, quando o Matt aparece, com o encerramento sendo focado nele. A animação e a arte também estão bem acima do que eu esperava, com as cenas principais de ação sendo bem desenvolvidas, e a evolução do Agumon pro Greymon é algo que eu achei fantástico de fato. Braveheart talvez não tenha espaço nessa série, acho que o peão da casa própria dos anos 90 provavelmente tiraria o ritmo ali do episódio, que já é até um pouquinho rushado, né? Falando em ritmo, isso é algo a se pensar mesmo, porque o episódio abre com o Tai se preparando para o acampamento, né? Com a mãe e a irmã dele fora de casa. Depois o Izzy chega, eles trocam algumas ideias, já começa a dar alguns ruins cavernosos lá, que culmina no Tai caindo no Digimundo, né? No caso aqui na internet. Aí ele conhece o Coromon, que já praticamente já evolui para Agumon, destruindo ali os primeiros vírus que estão causando problemas no mundo real. Isso tudo acontece em 10 minutos de episódio, que eu acho um pouquinho, né, acelerado aí, né? Depois o episódio ele segue com um risco de acidente de trem, né, por conta dessa treta com os vírus, que bota até um peso aí extra, né, porque pode até matar a mãe e a irmã do Tai, né, a Kari. E aí no fim o Agumon evolui para Greymon, né, para evitar a colisão lá entre os Tens, destruindo o bicho. Se a gente fizer um retrospecto ali com o Adventure original, né, o primeiro episódio lá atrás abre contando que o mundo tem sofrido algumas catástrofes, né, mas mostra as crianças lá no acampamento já caindo no Digimundo, né, sem grandes apresentações, né, só fala os nomes das crianças ali de uma forma bem expositiva, bem idiota, mas a interação entre as crianças em si e os Digimon fica pro meio da série, né, pros próximos episódios. No caso aqui no primeiro episódio do original, a gente só tem elas interagindo inicialmente com os Digimon, as formas in training evoluindo apenas no final do episódio para derrotar o Koagamon. Um perigo grande, né, para as crianças que estavam despreparadas ainda, mas ainda um nível inicial de perigo, né, sem um grande risco assim de morte de familiares, né. Apesar de ter ali alguns acontecimentos parecidos, né, a construção do Tai atual com o Coromon parece um pouquinho menos orgânica do que a original para o primeiro episódio principalmente, visto que ele nem reage tanto assim ao que está acontecendo, né? No original ele assustava bem mais, ele não entendia o que estava acontecendo. Aqui ele tá bem mais apático, né? Ele já parte meio que para resolução dos problemas sem pensar muito, sem reagir muito. Isso ajuda no ritmo do episódio, claro, mas a relação entre ambos, ao meu ver, fica um pouquinho mais superficial em comparação aos primeiros episódios de cada série. É lógico que é algo que deve ser tratado melhor no decorrer da série, né? Mas no primeiro episódio pareceu um pouquinho ali rushado. Mas a luta final do episódio foi muito boa. Quando a Agumon evolui lá pro Greymon, me lembrou um pouco do feeling daquele filme do Digimon Adventure, do Greymon lutando com outro Parrotmon, né? Aqui a escala dos monstros também fica evidente, com os planos sendo meio que feitos do ponto de vista do chão, sabe? Como se alguém de estatura normal tivesse assistindo aquela batalha de kaijus, né? A trilha sonora do episódio, apesar de não ser tão marcante, né, quanto a original, também ajuda bastante no feeling de tokusatsu, monstros gigantes, etc e tal. E o final deixa aquele gancho para apresentar um match também, como eu comentei no começo do vídeo. Uma coisa interessante aqui a se notar é que o título do próximo episódio, que é War Game, faz uma referência direta ao filme Our War Game, né, que acontece depois dos eventos do Adventure original, e nele o Izzy vai até a casa do Tai, que acaba caindo lá num campo do Digimundo que é tipo a internet, né, lutar contra um vírus que está causando terror no mundo real, inclusive com uma ameaça de escalado global, né, e tudo mais. Tudo isso que acontece nesse episódio também. O vírus ele se multiplica muito rápido, eventualmente o Tai consegue a ajuda do Matt e do TK no filme, porque eles são as únicas crianças disponíveis no momento, apesar de estar meio difícil de manter contato com eles. Esse é o filme que apresenta o Omegamon, que batalha lá contra a última forma do vírus, que é o Diaboromon. Ao que tudo tá indicando, por enquanto, né? Esse começo de série é meio que uma releitura desses eventos, jogando parte desse filme pro começo da série, com uma dose um pouco maior de tensão ali no ombro do Tai nesse primeiro episódio. Eu acho essa mistura de elementos uma pegada bem interessante e visualmente tá bem legal. Mas, em particular, eu acho que eu tenho um pouquinho de receio do rumo que essa história pode tomar. Eu não vejo problema, na real, da série tomar um rumo diferente do que o Adventure original. Até acho bom.
mas eu me pergunto se havia a necessidade de rebootar a série original para contar uma história diferente. Porque se vai contar uma história nova com rimas e eventos do passado, por que não usar novos personagens e fazer referências diretas aos eventos originais, como se fosse uma continuação mesmo, sabe? Afinal, meio que a série original não foi 100% descartada, né? Porque no Japão, o filme lá, Last Evolution Kizuna, estreou recentemente. Será que eles literalmente vão abandonar tudo que tinha antes? Porque parte de tudo que teve depois, principalmente na parte do anime, meio que tem um dedo ali do Adventure original. Então, eles rebootando aquilo, meio que tem que rebootar tudo. O que dá pra considerar antes desse reboot de tudo que a gente já viu, né? De Digimon. O sentimento que me passa no geral é mais ou menos o que rolou ali com o 20º filme de Pokémon, que Eu Escolho Você. Porque eles recontaram os eventos da primeira temporada do anime com algumas mudanças. É o Ash, da cidade de Pallet, mas não é aquele Ash do anime, né? A cara é a mesma e até bate uma certa nostalgia aqui e ali, mas aquele não é o mesmo personagem. Ele é um personagem novo com uma skin de personagem antigo. Já na questão assim de expectativa, eu torço para que a série siga mais ou menos ali um pouco o formato da série original, no sentido de usar bastante as crianças, né? E a relação entre elas em uma história maior, né? Arcos menores, mas uma história maior. Exceto ali algumas partes que elas são mais episódicas. Eu não gosto muito desse rolê meio episódico. Eu tenho um pouco de receio que depois dessa releitura, ela acabe se tornando mais episódico mesmo nessa internet, entre aspas, né? E acabe caindo mais ou menos no limbo ali que Cross Wars 2 fez. Eu vou achar meio que uma decisão meio questionável você seguir nessa linha. Eu acho que o formato mais episódico funciona para você apresentar melhor os personagens e como que eles interagem com os seus Digimon ali e tal. Mas depois eu acho que eles têm que seguir ali pra contar uma história um pouquinho mais longa mesmo, diferente ali do que as últimas temporadas de Digimon de fato, né, o Cross Wars e o Cross Wars 2 fizeram. Ainda é meio cedo pra dizer se o reboot em si faz sentido ou não, mas apesar de todos esses receios que eu falei, eu tenho boas expectativas pra série e vamos ver aí o que o futuro nos aguarda. Muito obrigado por assistir esse vídeo.